Olá, meu nome é João Pedro. Esse trabalho foi desenvolvido em colaboração com o Dr. Guilherme Russo e sob orientação do professor Dr. Jorge Gucci. Eu vou apresentar sobre o estudo da distribuição do tempo de residência em trocador de calor bitubular espiralado aplicado ao resfriamento de alimentos líquidos. Na pasteurização de alimentos líquidos, quando usamos tubos retos em regime laminar, ocorre uma grande dispersão do tempo de residência. Isso significa que parte do fluido pode permanecer muito tempo no trocador, enquanto outra parte atravessa rapidamente, resultando em pouca uniformidade no processo e caminhos preferenciais. Já em tubos espiralados, em função da curvatura do trocador ou do reator em específico, ocorre um escoamento diferenciado que traz uma geração de movimento secundário em forma de vértices que promove uma mistura radial. Essa mistura reduz a dispersão típica do regime laminar e faz com que o comportamento do fluido se aproxime com o escoamento proporcionado por flow, onde todo o fluido avança de forma mais homogênea. Por isso, entender o comportamento hidrodinâmico nesse tipo de equipamento é fundamental, já que influencia diretamente o dimensionamento adequado e desempenho do trocador de calor. O objetivo dessa pesquisa foi analisar a distribuição do tempo de residência em um trocador de calor espiralado usado na etapa de resfriamento do processo de pasteurização, de um processo de pasteurização de suco de frutas. De forma mais específica, buscamos determinar o volume ativo do equipamento, ajustar modelos teóricos de DTR e tempo de residência aos dados experimentais, além de realmente fazer uma análise dos parâmetros ajustados desses modelos e fazer essa comparação final entre um desempenho do trocador espiralado com um de tubo reto equivalente. Sobre a metodologia, foi utilizado nos ensaios água um traçador, e esse traçador ele era uma solução concentrada de cloreto de sódio, e aí na saída do trocador foi posicionado um eletrodo de condutividade elétrica, e na entrada foi realmente injetado esse traçador em pequeno volume, 0,3 ml, e depois foi registrada a cada segundo a condutividade na saída, o que possibilitou a construção das curvas de distribuição de tempo de residência e o cálculo de tempo médio e ajuste de modelos teóricos de tempo de residência. Falando sobre os dados coletados pela célula, então aqui a gente tem realmente essa condutividade em função do tempo coletado, onde demonstra corretamente o pico onde efetivamente estaria passando esse traçador, e a dispersão efetivamente. A esquerda e a direita a gente tem a curva E efetivamente já devidamente dimensionalizada. Em seguida, a gente tem o cálculo da determinação do volume ativo, onde a gente, em função dos parâmetros experimentais, que foram os tempos de residência médios experimentais, a gente consegue, com a vazão, deixar escolher o volume ativo como parâmetro livre e ajustar essa diferença entre o tempo de residência médio real e o tempo de residência médio teórico, e fazer com que essa diferença seja mínima para ajustar esse valor de volume ativo que encontramos de ser de 1,024 litros, ligeiramente menor que o volume interno do tubo real. Além disso, a gente pode falar sobre a discussão sobre os modelos teóricos, onde a gente encontrou que o modelo Y laminar e o modelo de dispersão axial, eles conseguiram descrever melhor tiveram essa melhor simetria apresentada em função da espiralidade do trocador, o que já não foi observado nos outros modelos laminar modificado e no PFR e CSTR, que apresentaram uma característica de fenômeno mais próximo ao de tubo reto. E por fim, o melhor modelo ajustado aos dados foi realmente o de dispersão axial, seguido do Y-laminar. Então, com base nisso, conseguimos fazer uma análise log linear do parâmetro do modelo, que é o número de Peclet, em função da vazão utilizada no experimento, no ensaio. E aqui à esquerda nós vamos ter essas curvas de tempo de residência teóricas, calculadas no modelo de dispersão axial. Então, a gente vai ter todas as vazões, efetivamente, a comparação. Então, aqui as 2 litros por minuto, uma dispersão muito, uma amplitude muito menor, enquanto já numa vazão muito menor a gente vai ter uma amplitude muito maior. E à direita a gente também tem uma comparação entre um tubo reto e um tubo espiralado, num ensaio a 1 litro por minuto, efetivamente, que pode se mostrar realmente uma diferença muito grande nessa dispersão entre os dois modelos, realmente entre um tubo reto e um espiralado. Uma das conclusões parciais foi realmente o tubo espiralado ele apresenta essa menor dispersão e uma melhor homogeneização do produto, o que também é muito função desse escoamento secundário que ocorre, que pode trazer esse comportamento próximo ao turbulento em baixas vazões, e também espera-se uma maior eficiência para a troca de calor nesse sentido.
Deixo meus agradecimentos à equipe do FORC, à Universidade de São Paulo, ao Instituto Mauá e o apoio financeiro da FAPESP e CAPES.